Trabalhar mais raramente resolve o problema financeiro de alguém. Essa frase incomoda porque contradiz tudo o que foi ensinado desde cedo. A lógica sempre foi simples: mais esforço, mais horas, mais dedicação, mais dinheiro. Funciona por um tempo. Depois, para de funcionar. E quando para, quase ninguém percebe imediatamente. O que aparece primeiro não é fracasso, é cansaço. Um cansaço estranho porque vem acompanhado da sensação de estar fazendo tudo certo. Existe um momento em que trabalhar mais não gera avanço, só acelera o desgaste. É como correr numa esteira que alguém controla do lado de fora. O ritmo aumenta, o esforço aumenta, o suor é real, mas o cenário não muda. A paisagem continua igual. O dinheiro entra, mas não permanece. Sempre há algo esperando por ele. Uma despesa recorrente, um imprevisto, uma decisão pequena que parecia inofensiva. No fim do mês, o saldo não é zero, mas também não é suficiente para mudar nada. É um número leve demais para fazer diferença. Esse é o tipo de coisa que passa despercebida porque não acontece de uma vez. Não é um tombo. É um escorregão lento. Um hábito que se instala. Um padrão que vira normal. Trabalha-se mais para compensar. Aceita-se mais pressão. Troca-se tempo por dinheiro acreditando que, em algum ponto, isso vai virar tranquilidade. Quase nunca vira. O problema é que esforço não se multiplica. Tempo não se duplica. Músculo cansa. Trabalhar mais significa apenas vender mais horas e horas tem limite. Quando esse limite chega, não sobra muito para negociar. O máximo que acontece é trocar uma forma de cansaço por outra. O jogo continua o mesmo. A imagem mais honesta para isso é um hamster numa roda. Quanto mais rápido corre, mais rápido a roda gira. De fora parece movimento. Parece disciplina. Parece alguém batalhando. Mas o hamster termina exatamente onde começou. A roda não leva a lugar nenhum. Ela só ocupa energia. E o mais cruel é que, enquanto está correndo, tudo parece fazer sentido. Só quando para é que vem a pergunta incômoda: por que nada mudou? Outra imagem ajuda a entender melhor. Uma bola de neve. Todo mundo gosta de falar sobre ela depois que está grande, descendo a montanha sozinha. O que ninguém gosta de lembrar é do começo, quando ela é pequena demais para impressionar. Quando precisa ser empurrada morro acima. Quando o esforço parece ridículo perto do resultado. É nesse ponto que a maioria desiste, porque não há recompensa visível. Não há validação. Só esforço. O erro comum é confundir movimento com progresso. Resolver problemas o dia inteiro dá a sensação de avanço. Estar ocupado cria a ilusão de produtividade. Mas existe uma diferença enorme entre manter algo funcionando e construir algo que cresce. A maioria passa a vida inteira fazendo a primeira coisa, acreditando que está fazendo a segunda. Esse padrão aparece em todos os lugares. Pessoas inteligentes, dedicadas, responsáveis, cumprindo obrigações, pagando contas, mantendo tudo em ordem. O sistema funciona. O problema é que funciona apenas para manter o presente. Não constrói margem, não cria espaço, não gera folga. Qualquer mudança pequena, uma crise, uma perda, um erro, vira ameaça. Não porque o mundo é injusto, mas porque não existe colchão. É aí que nasce a ideia perigosa de que o problema é ganhar pouco, quando, na verdade, muitas vezes o problema é não conseguir parar de correr. Quanto mais se corre, mais a roda exige. Quanto mais se ganha, mais o padrão se ajusta para consumir tudo. A vida fica mais confortável e, ao mesmo tempo, mais rígida, mais difícil de sustentar, mais dependente do próximo pagamento. Esse é o tipo de armadilha que não parece armadilha. Parece responsabilidade. Parece maturidade. Parece vida adulta.
Só depois de muito tempo é que surge a sensação estranha de que algo está errado, de que todo o esforço não está sendo convertido em liberdade, apenas em continuidade. Trabalhar mais não resolve esse tipo de problema porque ele não está no esforço. Está na estrutura. Está no jogo que está sendo jogado. Existe um jogo em que correr mais só deixa mais cansado. E existe outro em que, depois de um certo ponto, as coisas continuam se movendo mesmo quando se para. A maioria nunca chega perto do segundo, não por falta de capacidade, mas porque não percebe que está presa no primeiro. E enquanto isso não fica claro, a tendência é sempre a mesma: dobrar a aposta no esforço. Mais horas, mais pressão, mais sacrifício, acreditando que dessa vez vai funcionar. Quase nunca funciona. Depois de um tempo observando esse padrão, fica claro que o problema não é esforço insuficiente. É esforço mal posicionado. O sistema financeiro da maioria das pessoas foi desenhado para consumir tudo o que entra. Não de forma dramática, mas de forma eficiente. Pequenas decisões repetidas, compromissos assumidos sem muita reflexão, despesas que parecem normais porque todo mundo ao redor faz igual. O dinheiro não desaparece. Ele escorre. E quando o dinheiro escorre, a reação natural é tentar compensar. Mais horas, mais trabalho, mais responsabilidade. Só que isso não muda a dinâmica, apenas aumenta a velocidade da roda. O hamster corre mais rápido, mas a roda continua no mesmo lugar. Existe uma diferença fundamental entre trabalhar para manter a própria vida funcionando e trabalhar para construir algo que cresce sem exigir presença constante. A primeira coisa ocupa quase todo mundo. A segunda é rara. Não porque seja complexa, mas porque exige paciência num mundo viciado em recompensa imediata. É curioso como a maioria das pessoas não percebe onde o dinheiro realmente se perde. Não são grandes erros. São pequenas escolhas diárias. Gastos que não parecem gastos. Compromissos que não parecem compromissos. Assinaturas, facilidades, conveniências. Tudo isso parece inofensivo isoladamente. O problema é o conjunto. O problema é o hábito. No supermercado, por exemplo, é fácil perceber como pequenas diferenças se acumulam. Um produto ligeiramente mais caro aqui, outro ali. Nada absurdo. Nada que chame atenção. No final do mês, a conta chega maior do que o esperado. E no mês seguinte, isso vira normal. A mente se ajusta rápido. O padrão sobe silenciosamente. O mesmo acontece com moradia, transporte, lazer. Cada pequeno upgrade parece merecido, parece progresso. Mas, na prática, muitas vezes só aumenta o peso que precisa ser carregado todos os meses. A vida fica mais confortável, mas também mais rígida. Mais difícil de reduzir. Mais dependente de fluxo constante de renda. Esse é o ponto em que o esforço começa a trabalhar contra quem faz o esforço. Quanto maior a estrutura fixa, menos liberdade existe. Qualquer oscilação vira problema. Qualquer pausa vira risco. Não há margem para errar, testar ou esperar. E sem margem não existe jogo. Existe sobrevivência. Isso explica por que tanta gente inteligente fica presa por décadas. Não falta capacidade. Falta espaço. Falta capital acumulado suficiente para permitir escolhas reais. Enquanto tudo depende do próximo pagamento, as decisões são sempre defensivas. Não se escolhe o melhor caminho, escolhe-se o possível. Capital muda isso. Não por mágica,
mas porque cria alavancagem. Ele permite que o tempo comece a trabalhar a favor, não contra. Permite errar sem quebrar, esperar sem entrar em pânico, pensar com calma, observar oportunidades em vez de correr atrás de urgências. É por isso que o começo sempre parece lento demais. No início, os números são pequenos, quase ofensivos. O retorno parece insignificante. Não impressiona ninguém. Não muda a vida. Não rende histórias para contar. E justamente por isso a maioria desiste cedo. A bola de neve ainda está pequena, não chama a atenção. Dá trabalho, parece perda de tempo. É nesse ponto que a mente começa a negociar. Vale mesmo a pena? Não seria melhor aproveitar agora? Comprar algo melhor? Viajar um pouco mais? Aliviar a pressão? Essas decisões parecem razoáveis. Afinal, o resultado ainda não apareceu. O que não se percebe é que esses primeiros anos são o pedágio. Não existe atalho, não existe versão acelerada. Antes de descer a montanha sozinha, a bola precisa ser empurrada morro acima. E isso é entediante, é repetitivo, não tem glamour nenhum. O mercado testa paciência antes de recompensar consistência. Sempre foi assim. Quem aguenta a fase em que nada parece acontecer, geralmente chega ao ponto em que as coisas começam a se mover sozinhas. Quem não aguenta, sai do jogo antes de entender como ele funciona. Outro erro comum é confundir conforto com progresso. Viver melhor não é o mesmo que avançar financeiramente. Muitas vezes é o oposto. O conforto imediato costuma atrasar o progresso invisível. O carro novo impressiona agora. O jantar fora acaba em 2 horas. A viagem vira lembrança em poucos dias. O capital guardado, não. Ele continua trabalhando silencioso todos os dias. É curioso como o progresso real quase nunca é visível de fora. Ele acontece em planilhas chatas, decisões repetitivas, escolhas que ninguém aplaude. Enquanto isso, o mundo recompensa a aparência. Status, movimento, não construção. Isso cria uma distorção perigosa. Pessoas passam a medir sucesso pelo que pode ser exibido, não pelo que realmente sustenta. Casas maiores, carros melhores, sinais externos de vitória. Por dentro, muitas vezes, a estrutura está frágil. Um contra-cheque de distância do problema. Esse padrão se repete até em profissões consideradas bem-sucedidas. Médicos, advogados, executivos. Renda alta, despesas ainda mais altas. A estrutura cresce mais rápido do que a base. O resultado é ansiedade constante disfarçada de sucesso. Capital não se cansa, não reclama, não pede aumento, não chega atrasado. Ele apenas multiplica. Ou não, se for interrompido. É isso que muda o jogo. Não é inteligência extraordinária, é disciplina comum mantida por tempo suficiente. A maioria das pessoas não perde dinheiro porque toma decisões ruins uma vez. Perde porque toma decisões razoáveis todos os dias. O razoável é o inimigo do excepcional. O aceitável mata o extraordinário lentamente. Outro ponto pouco falado é como a pressa destrói resultados. A expectativa de retorno rápido faz com que muita gente abandone processos que funcionam. Quando os números ainda são pequenos, a mente se frustra. Parece que não vale o esforço. Parece que não está funcionando. É nesse momento que surgem as distrações. As promessas rápidas. Os atalhos. Esses atalhos geralmente cobram juros altos, literalmente ou metaforicamente. Dívida, alavancagem excessiva, apostas disfarçadas de investimento. Tudo isso parece acelerar o caminho.
Na prática, só aumenta o risco de voltar ao zero. Evitar burrice costuma ser mais importante do que tentar ser brilhante. Não fazer besteira grande já coloca muita gente à frente da média. O problema é que burrice financeira quase sempre vem embrulhada em algo atraente. Crédito fácil, status, recompensa imediata. O custo disso raramente aparece no começo. Ele se acumula, silencioso. Quando aparece, já está grande demais para ignorar. Anos de esforço evaporam por causa de decisões tomadas sem margem de segurança. Capital também cria algo que pouca gente menciona: tranquilidade psicológica. A capacidade de esperar, de não reagir a cada oscilação, de não tomar decisões desesperadas. Isso não vem de livros, vem de estrutura. Quando existe uma base, o erro não destrói tudo. A perda não vira tragédia. O mercado deixa de ser ameaça constante e passa a ser ambiente. Isso muda completamente a forma de pensar. Quem nunca viveu isso tende a subestimar. É por isso que tanta gente olha para quem construiu patrimônio e chama de sorte. Não viram os anos silenciosos. Não viram as escolhas chatas. Só veem o resultado final. Confundem efeito com causa. Outro ponto importante é que o jogo não muda da noite para o dia. Não existe momento mágico. Existe um ponto de virada psicológico. Um dia, percebe-se que o capital acumulado começa a pesar mais do que o esforço mensal. Não resolve tudo, mas prova que o sistema funciona. A partir daí, a motivação muda. Guardar deixa de ser sacrifício e passa a ser alimentação de algo que responde. A paciência aumenta. O desespero diminui. As decisões ficam mais racionais. Até esse ponto, tudo parece injusto. Depois dele, tudo parece óbvio. É por isso que conselhos financeiros soam inúteis para quem ainda não construiu base. Falta referência. Falta experiência prática. Nada disso exige genialidade. Exige constância. Exige aceitar anos em que o progresso não impressiona ninguém. Exige ignorar comparações. Exige dizer não para coisas que parecem normais. O erro é achar que o jogo muda quando se ganha mais. Na verdade, o jogo muda quando se consegue não gastar tudo o que se ganha. Essa diferença, pequena no começo, é onde tudo começa. Sem isso, trabalhar mais só fortalece a armadilha. Com isso, até esforços modestos começam a se acumular. E o mais interessante é que essa lógica se repete em todos os lugares. Nos mercados, nas empresas, na vida pessoal. Quem constrói base aguenta choques. Quem vive no limite quebra. Essa é a parte que ninguém gosta de ouvir porque não tem glamour. Não tem história rápida, não tem transformação instantânea. Só tem repetição inteligente ao longo do tempo. Mas é assim que o jogo funciona. Sempre funcionou. No fim das contas, tudo converge para a mesma constatação simples e incômoda. Trabalhar mais não resolve quando a estrutura está errada. O esforço mantém a roda girando, mas não constrói saída. Enquanto tudo o que entra já tem destino certo, não existe avanço real, apenas manutenção do presente. A diferença entre quem passa a vida inteira correndo e quem consegue mudar o jogo não está em talento raro, nem em previsões brilhantes. Está na capacidade de criar margem, espaço. Capital acumulado suficiente para que o tempo comece a trabalhar a favor, não contra. Sem isso, qualquer plano é frágil. Qualquer erro vira ameaça. Qualquer pausa parece impossível. Não é uma questão de ganhar pouco ou muito. Há gente com renda alta presa na mesma armadilha. O problema não é o valor que entra, é o quanto sobra de forma consistente. Enquanto não sobra, não há bola de neve. Não há alavancagem. Não há escolha real. A maioria das pessoas nunca chega a esse ponto porque confunde conforto com progresso. Gasta cada aumento como se fosse vitória.
Ajusta o padrão de vida para consumir tudo o que ganha. E depois se pergunta por que, apesar de tanto esforço, nada mudou. Mudou sim. A roda ficou maior. Construir base não é glamuroso. Não rende histórias interessantes. Não impressiona ninguém. Exige anos de decisões chatas, repetidas, muitas vezes invisíveis. Exige ignorar comparações, resistir a atalhos e aceitar que o começo é lento demais para parecer recompensador. Mas é assim que o jogo funciona. Sempre foi. Quem aguenta os anos silenciosos ganha o direito de ver o capital começar a responder. Quem não aguenta permanece preso ao esforço eterno, acreditando que o próximo aumento ou a próxima virada vai resolver. Evitar burrice costuma ser mais importante do que tentar ser brilhante. Não se endividar para sustentar a aparência. Não interromper o que está começando a funcionar. Não trocar construção por alívio imediato. Essas decisões, somadas ao longo do tempo, fazem mais diferença do que qualquer aposta inteligente. O mercado não recompensa pressa. Recompensa consistência. Não premia quem corre mais, mas quem constrói algo que continua mesmo quando não está correndo. Esse é o ponto de virada que separa sobrevivência de progresso. Se existe uma conclusão honesta aqui, é essa. Enquanto tudo depende do seu esforço direto, você não está acumulando liberdade. Está apenas pagando para continuar no jogo. Criar capital muda isso. Não de uma vez, mas de forma definitiva. Ganhe mais do que gasta. Preserve a diferença. Dê tempo para que ela se acumule. Não é sofisticado, não é rápido, mas funciona. E enquanto muita gente passa a vida inteira tentando resolver o problema com mais esforço, quem entende essa lógica básica constrói algo que não cansa, não reclama e não pede hora extra. É assim que o jogo muda. Não quando se trabalha mais, mas quando se para de perder sem perceber.